O Vasco não tem um time qualificado para jogar a primeira divisão do futebol brasileiro. Quer que eu repita? Quero. O Vasco não tem qualificação dos seus jogadores para jogar a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Não tem o Vegete, não tem o Payet. É isso aí que a gente está vendo. Olha, o negócio é o seguinte, vou mudar o assunto, daqui a pouco a gente pode voltar a falar de Cruzeiro e Fluminense, porque a notícia é de agora, já se estudava desde a madrugada a demissão do treinador do Vasco. Depois de 4 partidas com 3 derrotas e 1 empate, Álvaro Pacheco não é mais o treinador do Gigante da Colina. Tenho para mim que é uma decisão precipitada e muito mais política do que de campo, apesar de achar que tem peças ali que ele poderia utilizar melhor, capitão. A gente falou isso agora há pouco do Antônio Oliveira, né? Sim. Acho que se aplica ao Álvaro Pacheco, só que o Álvaro Pacheco fez 4 jogos no caos. Sim. E aí eu fico muito com a sensação de que tem muito mais a ver com clube, dirigentes e SAF 777, exatamente, uma guerra fora do campo, do que efetivamente com o trabalho do Álvaro, porque o Álvaro foi contratado pela 777, né? Não, eu também acho, Dani, eu acho que é muito pouco tempo para você tomar a definição, né, 100% de certeza, que é um profissional que não cabe dentro do seu clube. São 4 jogos, 2 jogos gigantescos, né, enfrentando os melhores times do país. Eu não gosto das ideias dele, eu vi os jogos do Vasco. Eu acho que é pouca ideia, sabe? Assim, é o que eu falo do Corinthians, né? Eu acho que falta informação, boas informações no dia a dia, boas escolhas na hora de você fazer uma substituição, enfim. Eu vejo que o torcedor vascaíno tem se irritado em alguns momentos com relação a isso. Parece que ele tira o cara que está mais entregando, ele coloca um cara que não funciona naquela posição. Mas isso tudo, a gente parte do princípio pelo pouco tempo de casa, né? Demora para você conhecer todo o seu elenco, aonde o jogador pode te entregar mais. E, Dani, eu acho que tem muita relação com de onde veio a escolha. É isso. Assim, quem escolheu o Álvaro Pacheco foi a SAF, né? Os profissionais que compunham ali o dia a dia. A maioria deles, eu não sei, não tenho certeza para afirmar, acho que o Mauro Pascoal, você sabe melhor do que eu não sei quantos permanecem, né? Mas acho que a grande maioria poucos, não permanecem mais. Os 2 principais. É isso. Então, assim, tem a questão política. Eu acho que o Pedrinho, como gestor do clube agora, né, presidente do clube, eu acho que é um direito dele, Dani, sabe? Assim, não demitir nesse momento, mas acho que o presidente, ele tem o direito de começar um trabalho, isso seria muito bom dentro de um planejamento, e escolher o seu nome, escolher qual é o profissional que ele quer trabalhar, entender o elenco que ele tem em mãos, a forma como esse profissional trabalha, enfim. Mas tem muita questão política, tem muito da luta, né? Esse embate entre a SAF e a presidência do Pedrinho, e eu concordo plenamente que, apesar do Vasco entregar muito pouco nas mãos do Álvaro Pacheco, é muito pouco tempo para ser tomada essa decisão. Só para a gente esclarecer, quem demite é a SAF, né? Não é o Pedrinho. Quem demitiu foi a SAF? Ele ainda não tem essa possibilidade de mexer no contrato da 777. É por isso que eu estou dizendo que é uma decisão completamente política. Eu até peço desculpa, porque assim, eu achava... A SAF que demitiu o Álvaro Pacheco, é isso? Não, desculpa. Então chegou uma informação truncada aqui no meu ouvido. Bota a nota oficial pra gente entender melhor, por favor. O Pedrinho estava esperando ele chegar no Rio, que o Pedrinho não viajou por causa das dificuldades. Não, então desculpa. Foi uma informação truncada que chegou aqui no meu ouvido. A demissão foi feita, perdão, para você que está assistindo agora. A notícia acabou de sair, então a gente também está entendendo aqui a situação. É a diretoria, sim. É o Pedrinho, sim, quem demite, apesar dele ter sido contratado pela 777. Eu achei que fosse uma emenda de contrato, capitão, que possibilitasse isso, mas você está certíssimo. A gente está vendo aí até porque quem manda lá agora é o Pedrinho. Sim. Exato, eu achei que fosse alguma brecha de contrato, pelo que eu ouvi aqui. Não, o Pedrinho é que está mandando. O Pedrinho sim. E não sei até quando vai ficar nessa. Agora, veio para o Pedrinho também a responsabilidade de reforçar. Evidente que nesse 1 mês, são 4 jogos nesse 1 mês, o Pacheco estava conhecendo o time, mas desagradou. O Pedrinho não foi boleiro, né? É diferente de aquele presidente que nunca jogou bola, que está lá e tal. Então, ele começa a ver defeitos táticos também, mas, só tinha 1 mês. Ele achou, por exemplo, que quando estava 3-1 para o Flamengo no intervalo, o Vasco tinha saído na frente, que era a hora do Pacheco povoar o meio-campo, se fechar. O Pacheco não fez isso, achou que dava para virar e com um jogador a menos. Tomou de 6. Logo no Flamengo, aquilo doeu. Então, escalações de 3 zagueiros,
Pedrinho não gostava, mas... Milito fez a mesma coisa contra o Palmeiras. Então, o que acontece é que, assim, contrataram um técnico, como eu disse, que era uma aposta, porque ele estava chegando, ele tinha que conhecer o futebol brasileiro, essas viagens danadas que são agora, ainda mais com problemas lá no Sul, então nem... Acho que para Caxias ele teve avião, mas, por exemplo, o Pedrinho nem foi para lá pela dificuldade da viagem. Enfim, muita coisa para um mês o Álvaro Pacheco entender do futebol brasileiro, além de entender o Vasco. E o Pedrinho, como assumiu agora na frente da turma da SAF, é isso que eu acho que o Fábio está falando. Agora ele vai tomar as medidas que ele acha. Só que assim, agora ele tem a responsabilidade dentro desse tumulto de um time que precisa de reforço, de um time que não se sabe aonde vai arrumar dinheiro também, a gente fala isso do Corinthians e vale para o Vasco, ele vai ter que tomar decisões muito boas. Ele falou que a SAF já estava quebrada, mas Sim. ele também tem que viabilizar uma grana aí para reforçar. E eu espero, vou falar aqui, a primeira coisa, Pedrinho, que você não contrate um técnico lá de fora. Eu acho que está na hora de você olhar para o mercado daqui e ver gente que entende do futebol, que talvez até entenda do Vasco. Do futebol brasileiro, Não, futebol né? brasileiro. Lá de fora, pô, você pode trazer o Guardiola. Tem muita gente, o Klopp, tem muita gente que tem de Saiba o que de é Não é uma futebol. questão de ser estrangeiro, é uma questão de saber Não, como funciona o riscado aqui como dentro desse funciona paizinho. aqui. País continental, as Como viagens, é que funciona, as dificuldades. tal, porque a situação não é fácil. Até mesmo conseguir as contratações vai um tempo, a gente está dizendo isso. É só a partir de 10 de julho. Você tem uma série de jogos até lá, você pode estar num buraco muito maior. Mas eu acho que é hora de olhar para o técnico brasileiro. Concorda, Pascoal? E só para a gente esclarecer, né, para não parecer outra coisa e não virar outro tipo de comentário, porque a gente sabe como é que funciona hoje em dia. É alguém que saiba como funciona o futebol brasileiro por dentro. Não por Se conseguir competência. tirar o Abel Ferreira do Palmeiras... É lógico, não. É uma boa opção. Eu estou Mas dizendo um que nem o treinador que já Guardiola, está nem o aqui, Guardiola sabe seria como bom funciona. para esse momento. É isso que eu quero dizer, entendeu? Sim, eu entendi, Pode pegar um cara perfeito. muito competente, e isso tem em todas as nacionalidades, evidentemente. E Portugal tem uma grande escola, é que para pegar agora, eu acho que alguém aqui que já viveu isso, sabe como é que é, qual é o tamanho do Vasco estando lá dentro, o peso que é, saber que time grande em zona de rebaixamento é que nem elefante em areia movediça, é complicado para sair. Então, eu acho assim, ele teria que achar alguém com esse perfil. E esse alguém é brasileiro, que já trabalhou em Campeonato Brasileiro, pelo menos essa é a minha opinião. E aí, Pascoalzinho? Primeiro eu lamento profundamente, né? Eu também. Lamento profundamente. Você não pode dar 4 jogos para um treinador. Não é lógico, não é razoável, não é uma coisa que seja inteligente. Não é uma situação inteligente. Eu posso discordar do Álvaro, já discordei algumas vezes. Por exemplo, eu acho a defesa do Vasco muito exposta. Sim. O Galdames sobe demais. Todo o esforço passa muito, o Galdames passa muito, aí o Zé Gabriel não dá conta sozinho, entendeu? Então, eu entendo. Né? Contratou o Hugo, que era o volante do Flamengo. Moura. O Hugo Moura, mas o Hugo Moura não está jogando. Entendeu? Eu acho até que o Hugo Moura tem condições de jogar. Eu vi, por exemplo, na derrota contra o Flamengo, a ideia de jogo dele era uma ideia compatível com o jogo. A ideia de jogo. Mas se desfez quando toma o gol, né? Não, faz 1-0. Sim. Então, aí quando toma o gol, se perde desfaz. o João, toma o gol, perde o João, desmantela tudo. Arrebentou o time do Vasco. Não tinha como se salvar. Aí eu posso ter as minhas preferências. Bom, eu vou fazer uma linha de 4, outra linha de 4 e vou deixar o centroavante na frente. O que ele fez? Fez uma linha de 4, uma linha de 3 e botou 2 na frente. Perdeu o equilíbrio no meio-campo. E aí o Flamengo, como tem muita qualidade no meio-campo, ganhou o jogo sorrindo. Cara, mas eu não consigo nem fazer uma avaliação do trabalho do Álvaro Pacheco, né? Não. Eu tô falando, você pode fazer críticas pontuais a respeito de um posicionamento. Olha aqui, ó. Veja o gol. Eu sempre eu fui repórter um pouquinho. Ali, ó. Se olha a manifestação do cara que tá ali, ó. Ó o Léo. Pra quem que o Léo olhou? O volante. Pra quem que o Léo olhou? O defensor que tá ali. Entendeu? Pra que ele olhou? Na hora que tomou o gol contra o Flamengo, pra que o Léo olhou naquela bola que quicou na frente do goleiro? Pro goleiro. Aí essa, Pascoal, desculpa te interromper, mas essa é o retrato da má fase, né? A bola bate na cabeça do goleiro. Assim, o melhor... Não, e não é do goleiro, é do melhor jogador do Vasco, né? Quando o seu melhor jogador, o cara que salvou em muitos jogos, ele sofre um gol desse, que a bola pega na trave, no rosto dele e entra...
é que o momento é muito delicado mesmo. O Tolar Jardim, em muitos jogos, ele tem salvado o Vasco com defesa. Não, às vezes não salva do resultado, mas salva de placares mais elásticos. E ontem, acho que no Linha, o Jean usou um termo que eu também na hora. O Jean falou assim, eu fico até com dó. Dá dó mesmo. Você fala assim, cara, você vai falar o quê? O que ele vai falar quando ele voltar lá para Portugal agora? Qual a experiência dele no futebol brasileiro? Ok que 6 foi muito forte contra o Flamengo, mas normal perder pro Flamengo, né? O Vasco do jeito que tá, o Flamengo do jeito que é. E outra derrota pro Palmeiras, outro candidatíssimo. E agora pro Juventude, que foi Mauro, fora sabe de o que casa. Ele vai falar? Ele vai falar que o futebol brasileiro é uma bagunça, que ele chegou, não teve tempo de trabalhar, que tinha uma guerra interna num clube e que ele não pôde sequer ter tempo mínimo para colocar a cara dele ou treinar o time dele. O Vasco não tem qualidade suficiente para jogar. Eu vou falar com todo o respeito que eu tenho ao Vasco da Gama. A história do Vasco, ao Clube de Regatas Vasco da Gama, o meu respeito que eu sempre manifesto aqui. O Vasco não tem um time qualificado para jogar a primeira divisão do futebol brasileiro. Quer que eu repita? Quero. O Vasco não tem qualificação dos seus jogadores para jogar a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Não tem o Vegete, não tem o Payet. É isso aí que a gente está vendo. É isso aí. Joga tudo no Bumba Meu Boi, né? No Barata Voa. Não dá para o Vasco jogar no Barata Voa. No Barata Voa, o Flamengo jogou no Barata Voa. Jogou? Mas no Barata Voa do Flamengo, a qualidade individual, às vezes, dava aquela ajudada. Um o Vasco hoje em dia tem 2 jogadores para isso. O Vasco joga no Barata Voa. Quando você vê tomar um gol, você olha pro cara, quando você acontece o gol, você dá uma olhada no cara que tá perto ali, porque ele vai olhar para onde aconteceu o erro. Sim. Ele não vai fazer gesto, porque mas ele vai dar aquela olhadinha, é antiprofissional, né? Mas ele só vai olhar pro cara. Ele dá aquela olhada séria pro o Fábio Luciano. O Fábio Luciano não é que ele olhava, ele já gritava com o cara. Não, o Fábio Luciano dava pra perceber rápido. Eu ali atrás do gol, eu só ficava observando. Porque essa figura doce aqui, mas isso era um tormento, isso aí um terror. Agora, eu achava que o Michael ia fazer isso um pouco assim. Correr atrás dos caras? Não só correr, mas essa orientação também, Pascoal, sabe? Sabe, porque é um cara que vestiu camisa de grandes clubes, que já jogou no futebol internacional, enfim, que não vive o seu melhor momento, mas que carrega uma bagagem, né? Que às vezes uma liderança, ela, né, muitas vezes, ou algumas vezes, não é também só na questão técnica, né? É você arrumar um posicionamento. E, Dani, assim, só para eu terminar meu raciocínio com relação ao Vasco, como deve ter sido difícil pro Pedrinho tomar essa decisão, né? Porque a gente conhece o Pedrinho, sim, né? Sim. Sabe que ele é um cara super centrado. Eu vou até puxar uma na memória aqui. Tenta ser equilibrado ele, assim, o Pedrinho, todo. Ele é equilibrado. Ele foi um ex-atleta que trabalhou como nós também na TV. E ele sempre defendeu muito a permanência do treinador, o planejamento, sabe? As reuniões, as conversas do dia a dia. E eu me recordo de várias vezes que o Pedrinho, após um movimento como esse, de demissão de treinador, ele defendendo que, pô, com esse movimento você não chega em lugar nenhum, que tem que ter um planejamento, tem que ter tempo para o treinador trabalhar. Então, assim, ou é um trabalho, Dani, assim, agora é uma opinião minha, né? Claro. Ou é um trabalho muito ruim do dia a dia, muito ruim, sabe? Como o Pascoal falou, de um ex-atleta que conhece de bola e olha e fala assim, daí não vai sair nada, que pode acontecer. Né? A SAF pode ter contratado um profissional que você, com conhecimento do dia a dia, alguns trabalhos te mostram que não vai conseguir, esse profissional não vai conseguir tirar o que é possível ou necessário tirar. Ou é uma questão totalmente, é o que a gente falou, política, né? Eu não quero um profissional que veio da SAF. Eu quero fazer a minha história. Se eu tiver que pagar o preço, eu vou pagar com o meu profissional. Ainda mais vindo do Pedrinho. Eu fico pensando o seguinte, jogador se fala, né? Se fala. Treinador também se fala. E treinador tá olhando a situação que tá o Vasco agora. Sim. Tem que ver quem vai ser o corajoso. A não ser que o Pedrinho já tenha alguma coisa engatilhada, porque a gente sabe como funciona o futebol, que ele pode ter feito já que deveria ter, né? Pelo menos uma ideia de nome. Mas assim, um treinador agora para assumir o Vasco com esse elenco, com os problemas políticos, com tudo que tem ali... mas o Vasco é grande, aparece. O Mano não pegou o Corinthians, o Mano pode pegar o Vasco. O Corinthians que o Mano pegou ano passado também estava lá embaixo. Seja a camisa agora, né? O cara tem que saber, vou levantar o time. Uma época que o Luxemburgo pegou, era para dizer, eu não vou deixar cair e tal.
ou vão buscar o Ramon de volta, né? E falar, pô, não deveria ter mandado embora. Não sei. Mas pega por causa do peso, do tamanho, né? A saudade do Ramon Dias. Agora, a gente caminha para bater, para entrar no Guinness daqui a pouco mesmo, de demissão de técnico, de recordista, né? A média no Brasil é 5 meses e pouco, 5,8 a média histórica de tudo. Aí, às vezes, que tem um time que caso menos como esse. demitiu de 2003, trocou de técnico de 2003 para cá? Palmeiras. Você acha que ele tá mal? Não, por isso... 2003, nos últimos 21 Quando anos? começou o pontos corridos. Ah, tá, os pontos corridos, Então, o Palmeiras, tá? Ainda assim foram 25 vezes, é o menor. E o Pacheco só não ganhou do Cuca no Corinthians, que ficou apenas 7 dias, mas aí era outra questão. Não foi uma questão técnica, né? Que nem essa aí, foi o outro problema do Cuca, que é o que ficou menos tempo até hoje numa direção, uma semana só, mas foi outro problema. Mas daqui a pouco, gente, a gente começa a demitir com 2 jogos, um jogo, e vai pro Guinness, pô. Dá para botar 6 jogadores novos para jogar domingo? Não dá. Calma, Pascoal, vamos debater isso amanhã. Deixar para amanhã o jogo do final de semana.